Estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai falar sobre o direito às terras das unidades de conservação e territórios quilombolas. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o vereador Lino Pérez e também com Lu Quilombola, ela que é membro do Movimento Negro Unificado. Sejam muito bem-vindos. Aqui no estado são pelo menos 20 comunidades identificadas, mas esse número pode ser maior e chegar a 100, é isso mesmo, vereador? Esse número varia muito, né? Depende de um estudo acadêmico mais profundo. Há comentários que pode chegar até 200, depende do como é que é de quadro e como as próprias interessados, né, se manifestem, né? Então tem todo um estudo rigoroso que tem que ser feito, ainda com muito recurso, governo federal, estadual, depende do reconhecimento dos órgãos municipais também, para que esse número cada vez seja mais visível. Mas nesse momento está nesse número, né, aos poucos os quilombos vão sendo reconhecidos, os que já estão mobilizados são mais de 10, fortes, mas pode chegar a mais de 100, não sei, esse número ainda é variável, está sendo construído esse número, sobre 3 mil quilombos que tem no país inteiro. No país inteiro. Agora, esses direitos que a gente vai falar ao longo desse programa estão basicamente ameaçados, né? 31 de março vai ser marcado por uma suposta, né, poderia ser derrubado o decreto 487. Eu coloquei aqui alguns dados, vereador, eu quero que o senhor vá me acompanhando, que são, acho que, dados importantes para quem está em casa saber o que é o decreto 487. Ele regulamenta o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988, que garante que quilombo é um direito de todos os quilombolas. Sobre esse assunto, eu queria falar com o senhor. Por que dia 31, queria falar também com a Lu Quilombola, que é membro do movimento, por que dia 31 é um dia tão importante para o movimento? Primeiro você, Lu. Então, eu queria também, antes de qualquer coisa, falar um pouco da comunidade, né? Eu sou Lu, eu sou da comunidade quilombola da aldeia, e a gente... Fica na Garopaba? Isso, localizada em Garopaba, município de Garopaba, né, e Santa Catarina. E a gente é uma luta, né, o movimento negro ele vai para as comunidades fazendo esse resgate e essa luta em conjunto com as comunidades, né. Então esse dia 31 é um dia que nós estamos sendo ameaçados, né. O quilombo é um espaço do território quilombola, um espaço que é muito importante para a gente, que vai muito além de ancestrais escravizados, né? As pessoas acham que quilombo é só um espaço de escravos, refugiados, né? Então tá para muito além. Então a gente tem a coletividade, oralidade, territorialidade. Nós temos uns laços muito fortes com a terra, né? Lá os meus tios sempre dizem, lá além de tudo tem os umbigos dos meus tios. Então, a importância da terra para a gente está para além de comercial, está muito além disso. E aí a PEC e a DIN, ela vem ferindo isso, né? Dizendo que eles tiram a função do decreto 487, que nós nos autodefinimos, autoidentificamos como comunidade quilombola, e aí vai ser o Congresso Nacional que vai dizer para a gente quem somos nós, e qual é a parte da terra que nos cabe. Só um adendo para explicar para quem está em casa o que é a ADIM, né, que é essa possível ameaça que o movimento quilombola está enfrentando, que é a ação indireta de inconstitucionalidade 3239, que é contra o decreto 487 que nós mencionamos anteriormente. Foi proposta pelo Partido da Frente Liberal, PFL e Atual Democratas, e ela questiona o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas. Se acredita que quem briga por esses questionamentos, né, são empresários dos ramos do agronegócio, dos frigoríficos, dos latifúndios, para ter acesso a essas terras. Seria isso, né? E nós temos ainda um outro agravante, que além da ADIM, que tramita no governo nacional, né, que é a PEC 215, de suma importância também, que nós temos que ficar em alerta, né, que também, de acordo com o movimento, fere os direitos das terras indígenas e quilombolas, que é uma proposta a ser inserida na Constituição Federal, garantindo ao Legislativo o direito de apreciar as demarcações de áreas indígenas, o que, em tese, para ele, já é feito da mesma forma com que se aprecia a demarcação de áreas de proteção ambiental ou qualquer projeto de lei.
Isso. Não é isso, na verdade, né, vereador? Não, então, exatamente isso. Acho que na Constituinte de 88, que avançou em vários, chama Constituinte Cidadã, que tem vários direitos aí, direito da reforma urbana, da reforma agrária, vários direitos que foram colocados, direitos urbanos e humanos, né? No caso em particular, o movimento negro tem uma grande vitória na Constituinte de 88, no artigo 231 e no artigo 68 dos dispositivos transitórios, colocar exatamente o reconhecimento, agora sim, definitivo, das terras quilombolas, também as terras indígenas também, demarcação das terras indígenas também, são os irmãos juntos, né? Aliás, o dia 31 terá essa luta, os dois, nesse momento. Nacionalmente, Nacionalmente, né? É um ato nacional. O 31, paradoxalmente, 31 foi o dia do golpe civil-militar, né? E às 11h30 da noite, para 1º de abril. E, ironicamente, né? É exatamente nesse dia que está em ameaça a votação no Congresso Nacional. Mas já foi adiado 2 vezes isso. Quer dizer, espero que seja dia que se abandone essa iniciativa dessa Comissão Nacional. Nesse momento, o senhor Wilson Leitão, do PMDB, que está ligado ao agronegócio, Nelson Marqueselli e o Colato, que é o relator da comissão, que é de aqui de Santa Catarina, certo? Do Oeste Santa Catarina, que, aliás, é o mesmo deputado que trabalhou para derrubar o Código Florestal. Que também, na época, na questão ambiental, agora que não está atrapalhando, mas também atrapalha o agronegócio, também a questão ambiental, do Código Ambiental. Então, isso é uma bancada conservadora ligada à terra, ao agronegócio, aos grandes latifúndios, frigoríficos, a indústria, enfim, que trabalha com a terra, com gado, né? Que eles exatamente querem eliminar, tirar qualquer obstáculo. E o obstáculo são os quilombos, que não é refugiados, são verdadeiras comunidades que estão incrustadas na terra. Que eles são os verdadeiros guardiões do meio ambiente, guardiões da natureza, da sua memória histórica, que é fundamental para o povo negro, o povo brasileiro. Então, o que aconteceu na Constituinte? Se conseguiu colocar lá, numa luta histórica, depois de muitas décadas do movimento negro, a luta do povo negro, de colocar lá no artigo 231 e na dispositivo 68, finalmente que o Executivo cabe demarcar essas terras. E tem sido feito. Já desde a Constituinte de 88. Sim. Vem vendo, está demarcando, né? E não só demarcar, importante, tem tido um apoio do governo federal na parte da luz para todos, na parte agrícola, no apoio da educacional para as crianças nessas áreas quilombolas, que muitas estão isoladas, no apoio agrícola de produtos também de abastecimento escolar, enfim, como se faz com o pequeno agricultor, que é um grande avanço também, mas também nas terras indígenas quilombolas também tem que ter esse valor. Então, tem um apoio da produção, da educação desses quilombos. Isso aí, neste momento, está em risco, certo? Por quê? Porque essa ADIM, que é a Associação Direta de Constitucionalidade, feita pelo Partido Conservador da Ditadura Militar, que é o PFL, agora o DEM, certo? E eles estão dentro da comissão, tá? Eles querem entrar com essa chamada 3239 para derrubar, né? Entrar com uma ação para derrubar o decreto 4887 de 2003, que regulamenta aqueles artigos lá. O artigo daquele, 231, né? E o artigo 68. Ou seja, nesse momento, em vez de estar ao contrário, em vez de nós estar regulamentando, aprofundando a regulamentação daqueles artigos conquistados na Constituinte... Que já se demorou para conquistar, já né? Foram décadas. Uma luta. Uma luta. Agora eles querem fazer o contrário. Eles querem o que é? Derrubar. Regredir através da PEC 215, que é projeto de emenda constitucional, 215, e agora essa aqui também, com esse ADIM 23239, derrubar essas conquistas. Então é isso que no Brasil inteiro, a mobilização geral, porque o que eles querem? Que a atribuição do Poder Executivo desloque para o Legislativo. Sim. E o Legislativo, mesmo que queira, ele não tem condições técnicas para fazer demarcações. Tem que ser o Poder Executivo que tem todo o instrumento para isso. Né? Então, o Legislativo é para legislar e não para executar uma política de demarcação. Então, há um equívoco na atribuição constitucional que é inconstitucional o Legislativo legislar isso, praticar a demarcação. Não, por quê? Porque lá, hoje, tem 250 deputados de perfil conservador, não só latifundiários, mas muitos deputados parlamentares que estão aliados nessa linha conservadora do agronegócio do país. Então, hoje, que aliás, esse Congresso que se elegeu ano passado é o mais conservador da fase pós-ditadura, certo? Desde o final do último governo militar do Figueiredo. Então, nós estamos vendo uma regressão na democracia desse país. E o que eles fizeram, eles estão exatamente regredindo tudo que se avançou na Constituinte. Justamente. Que é a questão do LGBT,
certo? Agora já tem a menoridade, estão recuando a menoridade, certo? Baixar, para pegar também os jovens, que aliás uma boa parte da população é negras, isso é importante, para pegar a juventude negra. Então, e aí agora também acabar com a demarcação das terras indígenas quilombolas, alegando que não dá para desapropriar, que é inconstitucional, que é difícil, é impossível lamentar esses artigos 68 da Constituinte, que a comunidade não pode se auto-reconhecer nesses termos. Então, usa uma série de argumentações que a maior parte são falsas. Então. Agora, além disso, além dessa regressão que o senhor tanto defende, nós vamos falar no próximo bloco sobre os impactos, né? Através da Lu, que é moradora, nasceu, né, no movimento quilombola, no espaço quilombola. Então, a gente vai falar sobre os impactos no próximo bloco, porque nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando sobre o direito às terras das unidades de conservação e territórios quilombolas. Dia 31 de março foi marcado por uma suposta ameaça de que uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade 3239, seria votado, seria levado adiante, né, para que se derrubasse o decreto 4887, que garante que quilombo é um direito de todos os quilombolas, e de uma PEC 215, que garante ao legislativo o direito de apreciar as demarcações de áreas indígenas. Bom, Lu, no primeiro momento nós falamos, o vereador Lino também falou sobre essa regressão, né, às leis, a regressão ao contexto e aos direitos, né, da conservação dos territórios quilombolas. Eu queria que você, como moradora, nasceu lá, falasse quais são os impactos que a PEC 215 e a ADIM 3239 fazem no movimento quilombola, num espaço quilombola que você, como lá de Garopaba, que você cresceu. Quais são os impactos que uma PEC dessa, um ADIM desse pode fazer na sua morada? Bom, ela derruba um decreto que nos dá a titulação da terra, né? Então, tu imagina, pra gente o que nossos direitos como quilombolas vão por água abaixo. Cai no limbo. Né? Cai. Então, o que é ser quilombo? Né? Eles vão dizer pra gente o que é ser e não tem mais importância muito. Então, a gente perde todos os nossos direitos conquistados. Com muita luta do movimento negro, muita luta do movimento quilombola. São quilombolas hoje, quilombolas e indígenas juntos, o dia inteiro aqui na frente da LESC, dentro da LESC. E para pedir para os deputados, né, sensibilizar com a nossa luta, com os nossos direitos. São direitos nossos, a gente não quer mais nada além dos nossos direitos, né, que se faça justo. Então, a comunidade de Invernada dos Negros, Campo dos Polis, São Roque, Aldeia, Caldas do Cubatão, Morro do Fortunato, são comunidades de Santa Catarina, mas que se deslocam de lugares distantes. Tem comunidades que saíram ontem, 11 horas da noite, para estarem aqui, porque sabem a importância. São comunidades que sofrem muito, como a comunidade de São Roque, que está dentro dentro de uma área ambiental, turística. E ela está lá muito antes da área ambiental, e ela, inclusive, é área ambiental porque a comunidade está lá, né? Porque a comunidade ela tem essa preocupação em conservação, né? Em conservar o ambiente. Então ela não pode plantar, ela não pode sobreviver dentro da terra que os ancestrais deles nasceram, entendeu? Então é muito complicado e a gente está aqui numa luta, contra esse racismo institucional. Isso. Porque mesmo lutando, mesmo a gente tendo o decreto a nosso favor, isso não quer dizer que seja uma coisa fácil. Porque então a morosidade ainda na prática não é bem assim que funciona, né? O INCRA é muito moroso, nós temos dificuldades na titulação, nós temos dificuldades com as empresas que vão para a comunidade, empresas que não conhecem a realidade de comunidade quilombola, que não sabem o que é comunidade quilombola. Então a gente tem muita dificuldade. Então o INCRA também ele é muito difícil. Nós temos políticas públicas que só ficam no papel. Então política pública está muito longe da realidade. Tá? A política de habitação, que a gente está num processo muito difícil. Tá? Então, é um direito da comunidade quilombola, política de habitação, educação, alimentação. Então, o INCRA demora demais. A comunidade quilombola,
que depende da cesta básica e o INCRA fica demorando 2, 3 meses para levar. Então, são muitas dificuldades nas comunidades. Há um contrassenso, né, vereador? Porque, em tese, já existem direitos adquiridos que já são difíceis de serem cobrados e, além disso, o pouco que se tem ainda quer ser derrubado, é isso? É isso aí. Sim, exatamente. Esse é o problema. Ou seja, se com isso ela vai se estrangulando essas comunidades, voltando ao ostracismo e à invisibilidade, como estava até aqui. Então, acho que é isso ao contrário. Tem que aumentar a visibilidade. O caso São Roque, eu acho que é dramático. Eles estão em exílio na sua própria terra. Isso que é o mais brutal, é de emocionar quando chega lá, que eles não podem plantar na sua própria terra. Porque existe um interesse, e aí é um problema complicado a nível nacional. Embora a gente tenha o apoio do governo federal, dos quilombolas, mas tem muito tráfico de influência, né? Então, por exemplo, nesse caso é uma empresa, certo? Ligado aí à questão florestal tal, que quer aquela área para área turística. Porque é tão, né, o contrassenso, a comunidade não pode plantar para sobreviver, enquanto do lado eles plantam fumo. Entendeu? Então, assim, não tem como. Não tem lógica. Os brancos, né? Bom, entendeu? Os brancos podem plantar. E eles é para sobreviver. Criar galinha, não pode criar galinha, não pode criar um porco. Não pode para sobreviver. É a justificativa ambiental, ou seja, de alterar o ambiente. Exatamente ao contrário. Os quilombolas, os indígenas, enfim, todos os povos tradicionais e todos os povos mais recentes, todos eles têm que fazer um uso sustentável da terra. E eles dão exemplo da sustentabilidade da terra. O que é antiambiental são agronegócios que arrasa com as máquinas, certo? Produzindo soja numa monocultura violenta, voltando à época colonial e arrebentando com os ecossistemas, certo? Com uma semente, com a questão do agronegócio, que é uma semente, quer dizer, isso que é violência com o ambiental. Agora, isso tudo bem, isso pode. Isso porque está no PIB, porque beneficia as contas nacionais, a exportação. Agora, aquilo que é exatamente a policultura, que é a diversidade local, os quilombolas, indígenas e várias comunidades conhecem profundamente a natureza, tem uma visão, eles é que dão a diversidade tão proclamada a nível mundial nos grandes congressos, desde Estocolmo, do Rio 92, do Rio mais 10, mais 20, etc., estão reivindicando exatamente isso. É a biodiversidade. A biodiversidade é o quê? Não é uma forma abstrata da natureza, é os homens junto com ela, fertilizando o solo, mas fertilizando com a sua memória, com a sua história. De que então, forma, isso que é além do movimento nacional, né, marcado aí no finalzinho do mês de março, mas que deve acontecer por outras horas, de que forma que a gente pode dar mais espaço para movimentos como esse e para a luta, né, das unidades de conservação e territórios quilombolas, vereador? Não, primeiro tem que ser essa campanha tem que ser permanente. Agora tem que ser um estado de vigilância nacional e evitar que aprove esse absurdo que é essa DIN no Supremo Tribunal Federal, né? E dentro do Congresso, que mantenha atualmente a atribuição do Executivo de demarcar as terras, como tem sido feito. Agora, a outra questão é um debate fundamental com os meios ambientalistas. Aqui nós temos no Rio Vermelho, o quilombo do Rio Vermelho. Ele está na área urbana. Sim, mas tem muitos ambientalistas que não sabiam que ali tinha quilombos. Entendeu? Então, ele tem no maior bom sentido. A preservação para eles é não ter homem, não ter pessoa, só natureza pura. Então, não, ali tem um quilombo. As rendeiras que tanto se fala aqui na ilha, rendeiras de origem açoriana, brancas, tem as rendeiras negras, né, que estão ali. Então, trazer para a visibilidade esses povos é uma reeducação ambiental. Ou seja, você trabalha o homem e a natureza. Então, os próprios ambientalistas, muitos deles têm que ser reeducados, o seu olhar, o seu enfoque, ver que existem esses povos que estão ali, além dos povos indígenas. Para que se amplie essa visão de conservação, né, que acha que só... Muito mais complexa do que... A gente estava ali e ouvi dos deputados que eles são contra a corrupção. Ser contra a corrupção é ser contra isso. Exato. É dizer não à PEC. É dizer, então, como é que se é contra a corrupção? É ter um olhar para a comunidade quilombola, é ter um olhar para a comunidade indígena. Nossa, o indígena, né, dono da terra, ele é dono da terra. Né? Nós, negros, ancestrais africanos, nós fomos trazidos à força, numa terra que já era deles. Então, contra a corrupção é você ter um olhar para ele. É dizer que ele tem acesso, sim, é um direito dele, ter acesso à educação, à habitação, a habitação que ele queira ter. Então, não é eles quem vão dizer para a gente como a gente deve caminhar. Nós estamos dizendo, a gente quer isso, nós queremos isso. A comunidade se mobiliza, a comunidade se organiza,
tem associação, se comunica e nós queremos isso. É simples, nos ouçam. Nos ouçam. Nós queremos direito à terra, nós queremos direito a viver com qualidade. Qualidade. Na realidade que vocês estão, né, no habitat que vocês estão acostumados a viver, né? Que nossos avós nasceram, que os meus tios cresceram, né, no engenho que a farinha que nos deu sustento. Nós queremos nos manter, entendeu, no habitat que é nosso, que a gente se reconhece, chega na terra, pisa na terra e diz, esse é meu lugar. Eu posso andar para o mundo inteiro, posso conhecer todo o continente africano, mas eu vou voltar para a comunidade da aldeia. Toda vez que eu piso naquela terra, eu sei que ali é o meu lugar. É o lugar que é meu, é o lugar que é dos meus filhos, que serão dos meus filhos, que serão dos meus netos, que foram dos meus avós. Esse reconhecimento, quem é que vai dizer para mim? Quem é o deputado que vai dizer, não, você não é daqui, você só tem direito a esse pedacinho, se for naquele pedaço enorme de terra que a gente se criou, meus primos e meus tios na lagoa, subindo em pé de laranjeira, comendo com farinha quente. Isso é nosso, isso é reconhecimento, isso é ser quilombola. Então... Vereador, eu acho que também dentro de um contexto histórico precisa também se reativar, né? A gente que vem falando aí sobre memória, né? A importância desses territórios quilombolas até para o nosso contexto histórico, para a nossa história enquanto nação, né? Exatamente isso. Eu acho que a construção da memória dá com o seu povo. Mas não é um povo, não é uma figura abstrata, tá certo? Ou nossa visão que nós temos muito urbana, né? Que eu chamo urbanoide, né? Nós somos 80% das populações nas cidades hoje. As pessoas, já não tocam na terra mais. Então, o fato de as quilombolas indígenas tocar na terra é profundamente pedagógico. É levar o turismo, não o turismo, mas os visitantes brasileiros na sua própria terra, visitar aqueles que lá estão ancorados e reeducar esse povo que está na cidade hoje, nos automóveis, nos ônibus, né? Já se afastaram da terra, por isso tantas doenças mentais, por isso tantos sofrimentos, né? Porque perderam o contato com a terra. Então, os quilombolas é uma forma de um convite de ancorar o povo brasileiro na sua terra. Por isso que os quilombolas são uma espécie de guardiões de um portal para a energia telúrica que são as terras. Os indígenas é isto. Ele tem uma função profundamente religiosa, é a terra que fala para todos nós que já vivemos na cidade, que perdemos nossos vínculos. Isso eu acho que é importante. Eu agradeço a presença de vocês, Lu Quilombola, vereador Lino Pérez, e que a gente se conscientize, né? Porque as leis estão aí, podem ser votadas a qualquer momento, né? A DIN 3239, a PEC 215, gravem esse nome, até porque nós precisamos de memória, nós precisamos atuar e saber da importância dos territórios indígenas e quilombolas para o nosso contexto histórico e para o nosso dia a dia. Eu me despeço, o programa Impressões fica por aqui e nós voltamos numa próxima edição. Até lá!